Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Saudade de todos vocês, né? E a gente tem que dar uma satisfação aos meus irmãos sempre, né? São pessoas que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, todo o nosso carinho. E a minha ausência dar-se ao cansaço físico, a grande verdade é essa. A gente tem tido uma agenda assim, bem interrupta, e aí o cansaço bate a porta e você fica sem inspiração para fazer as lives. Nós já estamos com quase 100 pessoas assim que abrimos aqui, e eu já quero agradecer a todos vocês que são nossos amigos, nossos irmãos, e que nos dão sempre o prazer de estarmos juntos, né? Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Quero agradecer pela irmã Aurélia Pereira. Deus abençoe a irmã Aurélia, todos, seu esposo, seus filhos, sua família. Muitíssimo obrigado. Cláudia Cardoso, Deus abençoe grandissimamente. Eliane Barroso, Deus abençoe grandissimamente. Agradeço muito a Deus por vocês dispensarem a mim esta específica consideração. Eu perguntando quais horários da sua live. Agora, depois que a pandemia deu uma trégua, Eliane parece, né? A gente descontrolou, porque as nossas agendas começaram a se normalizarem. E então, não estando mais em casa, sempre nas viagens, então não temos mais assim horários definidos. Quando nós estávamos em casa, por ocasião da pandemia, então nós fazíamos, né, as lives todos os dias. Aproveitávamos a oportunidade para falar das grandezas de Deus, né? Com o intuito de edificar a igreja e a glorificação de Deus. Mas agora, já que as agendas se abriram, né? Não vou dizer que se abriram 100%, mas 80%. E a gente começou a nossa peregrinação, as nossas viagens. Mas eu quero agradecer aqui, vou citar o nome das pessoas que estão aqui, e depois eu vou chamar aqui para dar uma palavra ao pastor Antônio Neri, o nosso genro, que está conosco aqui nos estandes, já jantamos juntos agora. Eles trouxeram, eu nem sei o que é isso, parece que é torta, né, Nery? É uma torta. Uma torta, olha. Uma torta de frango, mas pensa, eu não sabia que era gostoso assim não. Mas é gostoso com a pimentinha e um limãozinho. Foi muito bom. E ele está nos dando o prazer de estar conosco aqui. Ele é um pastor da Igreja Batista Renovada, e ele vai nos trazer uma palavra de cumprimentar a todos vocês, porque é um doce e agradável prazer sempre estar dispensando esta consideração aos meus queridos irmãos. Pastor Nery, e aqui está o nosso povo, já estamos quase 100 pessoas, veja que nós abrimos agora a nossa live, e o irmão tem a oportunidade de cumprimentar esses queridos e preciosos irmãos. Vou passar para o pastor Antônio Nery de Luna Freire. Aí está. Que prazer, que alegria para mim poder fazer parte dessa live e desse convite tão honroso, né? O pastor Napoleão Falcão, que é um ícone da escatologia nacional e internacional. Quero agradecer ao pastor Napoleão, que além de ser meu amigo, é também meu sogro. E deixar para vocês aqui, para todos que estão linkados, né? que estão antenados aí nesta nossa live, o que diz Lucas no capítulo 21, né? no 28, que diz que quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, exultai, porque a nossa redenção está bem próxima. Estamos vivendo dias difíceis, é verdade. Estamos vivendo tempos trabalhosos, mas há um sentimento que deve brotar no coração, não somente meu, do pastor Napoleão, mas de todos nós,
que fazemos parte, né, dessa massa poderosa, gloriosa, que é a Igreja do Senhor Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus. E nós devemos nos alegrar, porque aquele que nos prometeu é fiel. E ele vai cumprir. Pela vaticinação dos profetas, pela lei, pelos apóstolos, né, pelo cumprimento dos sinais proféticos, nós podemos chegar a uma conclusão, uma certeza absoluta, não vinda do coração de homens, mas da palavra de Deus, que Deus está voltando, né? Os sinais estão aí bem claros. E o conselho bíblico é esse, que nós devemos nos alegrar, e como escreve Paulo aos Tessalonicenses, nós devemos consolar uns aos outros com essa palavra. Então é momento de alegria e é momento de consolo, de conforto. Confortar uns aos outros, porque nós temos os dons espirituais, nós temos os frutos do Espírito, nós temos todos os elementos, nós temos todas as armas, por assim dizer, espirituais, para combater as hostes do mal. Jesus já nos equipou, Jesus já nos deu dons espirituais para vencer toda essa malignidade que campeia, toda essa malignidade que está aí solta no mundo, como também sinais proféticos do fim. Não é? O déspota, o mistério da iniquidade já opera, mas nós temos a mente de Cristo, nós temos a unção que despedaça a penha, nós temos o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Paulo diz isso, né? Que nós fomos resgatados, fomos selados e somos o penhor da salvação. Jesus vai voltar. Penhor é uma figura jurídica. Não sei se você já passou por isso, mas muitas pessoas passaram por isso. Quando você está numa necessidade financeira, você vai na Caixa Econômica, leva uma joia, ele dá o dinheiro, coloca a sua joia no envelope e sela. Ali é o penhor. Foi o que o Espírito Santo fez conosco. Não é? Nos colocou dentro deste tabernáculo de carne, mas selou com o Espírito Santo e disse: eu vou voltar para te buscar. Nós somos uma joia nas mãos do Senhor e Deus vai fazer isso de uma maneira poderosa. Quero agradecer francamente esse convite que o pastor Napoleão nos fez e fazer coro com você também. Na sua luta, eu não sei o que é que você está passando, sua dificuldade, mas a palavra que eu tenho para você da parte de Deus, para todos que estão linkados nessa live é essa: alegria, alegria, alegria do Espírito Santo, alegria do Evangelho. Você sabia que a alegria não é um sentimento? Você sabia que a alegria é um dom espiritual? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio, tudo isso são dons espirituais que Deus nos dá, os frutos do seu Espírito, e também nos dá os dons, né? Nos equipa de uma maneira maravilhosa para a gente passar por esses dias. São dias turbulentos, dias difíceis, mas eu quero dizer para você uma coisa, com toda a ousadia, de lado aqui deste homem de Deus que tem esse domínio, há mais de 50 anos já prega a palavra de Deus, já prega o Apocalipse, mas dizer que tudo ali já se cumpriu, tudo ali já está cumprido, aos olhos de Deus, tudo ali já está cumprido. O diabo já foi derrotado, a besta já está no lago de fogo, a morte já foi tragada, nós temos tudo nas mãos, tudo, e já para nos regozijar. Temos que nos regozijar. Satanás já está destruído, o falso profeta destruído, a morte engolida pelo lago de fogo, e nós na Nova Jerusalém, você e eu, somos a Nova Jerusalém. Então, certo, pastor? Nós somos a Nova Jerusalém, edificados sob o fundamento que Paulo disse: eu lancei o fundamento. Agora cada um veja como edifica. Então veja, estamos edificando. Não temos motivos para estar tristes, porque a nossa alegria é a salvação. A nossa alegria não é necessariamente as coisas que fazemos para Deus, mas é estarmos cheios da presença do Espírito Santo. Porque somente estando cheios da presença do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer esse dia mau. São dias difíceis, repito, já está vacinado. Tudo isso Jesus já profetizou, mas nós estamos aqui, firmes e fortes, no Senhor, aguardando nele o glorioso toque da trombeta para estarmos com o Senhor. Com o Senhor. Recebemos o nosso galardão, irmos reinar com ele no milênio e sermos felizes para sempre, porque isso é uma promessa de Deus. Em Adão nós caímos, mas em Jesus nós nos levantamos gloriosos,
triunfantes. Receberemos novos corpos e estaremos com o Senhor para sempre. Deus abençoe a todos. Pastor Napoleão, muito obrigado por esta rica oportunidade. Está online, pastor José Fernando. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Deus abençoe. Pastor Nery, não saia agora, porque é o seguinte, irmãos. Nós estamos diante de uma pandemia internacionalizada. No mundo todo, só se fala nesta pandemia. E muitas vidas, obviamente, já foram ceifadas, até de pessoas amigas nossas, conhecidos, né? Pastores, nossos pares, muitos deles já foram embora. E eu estou ao lado de uma pessoa, pastor Antônio Nery, que acabou de falar agora, que ele é uma testemunha viva de que Deus continua operando milagres. Ele passou por este vale escuro, sombrio, mas Deus o levantou sem deixar resíduo, sem deixar nenhum sintoma, nem nada grave. Foram mais de 60 dias internado, mas Deus teve compaixão dele e o restaurou. Então eu gostaria que ele trouxesse uma palavra para aqueles que têm familiares que estão sofrendo, familiares que estão no leito de enfermidade, né, e estão sofrendo. E nós aqui passamos também muitos sofrimentos com a internação do pastor Nery. Mas Deus e as orações dos santos levantaram o servo do Senhor depois de 60 e poucos dias internado. E ele vai contar, porque ninguém é melhor do que ele, e isso vai concorrer e transcorrer para a glória do nome de Jesus e para consolo e esperança daqueles que têm pessoas, familiares que estão passando por este vale sombrio. Pastor Nery, traga-nos uma palavra de orientação, também uma palavra de resignação e paciência, e as pessoas nunca perderem jamais a motivação de que Jesus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. E pode perfeitamente restaurar a saúde do seu ente querido. Uma palavra com o pastor Nery. Parece paradoxal, mas Deus tem os seus caminhos na tormenta. Está escrito isso. Deus tem os seus caminhos na tormenta. São duas situações que nós, como cristãos, crendo no amor de Deus, temos dificuldade de passar, que é a morte e o sofrimento. Sendo Deus bom, sendo Deus amoroso, sendo Deus amigo, sendo Deus misericordioso, por que é que Ele permite que um crente morra? Por que é que Ele permite que um crente sofra? E eu aprendi isso, e sobretudo agora, nesse momento, quando eu estava hospitalizado. O sofrimento, à luz da palavra de Deus, são os processos de Deus para nos aproximar dele. A gente vê o exemplo máximo de sofrimento na Bíblia, depois do apóstolo Paulo, Jó. Jó passou por sofrimentos terríveis. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a saúde. Jó perdeu uma série de bens preciosos inerentes à dignidade da própria pessoa, mas ele não perdeu a fé em Deus. Sofrimento são os processos de Deus para lhe trazer mais para perto dele. É o que a gente aprende. Os egípcios torturaram os judeus no Egito, mas Deus disse, eu vi o seu sofrimento e eu mesmo vou descer para resolver. Mas veja quanto tempo eles não passaram ali. Então, os sofrimentos da vida, eles nos trazem, parece paradoxal, mas eles são corretivos. E nós devemos, nesse momento de dor, nesse momento de luto, você que está com um ente querido, jazendo num leito de hospital, você descansa na soberania de Deus, acreditando que se Ele permitiu isso, é porque é o melhor. É paradoxal com o amor de Deus. É até incomparável, incompreensível.
Mas Deus tem os seus caminhos. Foi assim com o próprio filho dele. Ele não poupou Jesus de sofrimento. Ele não poupou o seu próprio filho da morte, e morte de cruz. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E pela morte, nós temos a vida. Repare que coisa linda. Parece paradoxal, repito isso. Mas foi através da morte que nós temos vida. É pela pobreza de uns que outros são enriquecidos, diz a palavra de Deus. Agora, o homem natural não entende isso. Ele olha para o sofrimento, ele olha para a cruz como uma loucura. Não é? A cruz é uma loucura. O sofrimento é inconcebível. Por que é que Deus permite isso? Mas saiba, eu hoje sou um outro homem. Eu hoje oro mais. Eu hoje busco mais a Deus. Pelo sofrimento, pelas lutas, pela dor. E se você entrou no Evangelho, né, trazido por uma outra mensagem que não seja essa, você entrou com uma mensagem falsificada. Porque o Evangelho é o Evangelho da luta. Né? O reino de Deus é tomado à força. E aquele força não é na força do braço, não é na força da 12 nem do 38, mas é na força do Espírito Santo. É numa vida de santidade, é numa vida de mortificação da carne. Porque muitas vezes nós estamos chorando, muitas vezes nós estamos sorumbáticos, mas aquilo é um tratar de Deus. Aquelas lágrimas é as lágrimas da carne, sofrendo as agruras do Espírito Santo para você ser uma pessoa melhor, para você crescer mais na presença de Deus. Você veja, o último livro da Bíblia, aqui homenageando mais uma vez o pastor Napoleão, o Apocalipse, que é um livro que ele gosta muito e eu aprendi a gostar com ele também. João estava na ilha de Patmos. E ele disse, eu estou aqui, mas sou companheiro de vocês na tribulação. Sou companheiro de vocês na luta, na dor. Ele estava ali sofrendo uma terrível perseguição. Mas foi nesses momentos das perseguições que Deus deu as maiores, as mais sublimes, as mais gloriosas, as mais inefáveis e poderosas revelações dos últimos dias. João viu a cidade santa por dentro. João viu a Nova Jerusalém. João viu o diabo sendo derrotado. Ele viu com seus próprios olhos. Veja que privilégio em meio ao sofrimento. Então, no sofrimento, não murmure. No sofrimento, procure dizer assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que eu posso tirar de lição preciosa? Porque Deus é bom, Deus não é mau. Você veja o projeto inicial de Deus, que Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, soprou na sua narina o fôlego de vida, fez dele uma alma vivente para ter com ele comunhão. A comunhão, o pecado, a morte, o divórcio de Deus aconteceu pela desobediência de Adão. Pela desobediência de Adão. Caim matou Abel porque quis. Não é? Mas Deus é rico em misericórdia. E outra coisa que nós não entendemos é a morte. Porque nós estamos muito presos a essa existência. Mas Paulo entendeu isso. Paulo disse, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Claro que eu aqui não estou sendo um arauto da morte. Mas eu quero dizer para você que a morte é uma consequência natural da existência humana. Nasce, cresce, reproduz e morre. Isso é a lei da vida. Não é? Todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldade, mas Tiago disse, tendo por motivo de grande gozo o passar por provação. Porque essas provações vai fazer de você uma outra pessoa, uma pessoa de perseverança, uma pessoa mais forte. Foi assim com Jesus. Jesus foi aperfeiçoado naquilo que sofreu. 1 Pedro capítulo 4 fala de uma lição preciosa. É esse fogo ardente que vem, que toma conta da gente, que a gente acha que parece que vai acabar tudo. Não, mas não é. Porque se você quer ser coparticipante com Cristo da coroa de glória, tem que passar também pela coroa do sofrimento. Antes da coroa de glória, vem a coroa de espinhos. Isso é inevitável. Aquele que não negar a si mesmo, aquele que não tomar a cruz, aquele que não me seguir, não pode ser discípulo. Então a nossa carne, a nossa natureza carnal, não é? A lei do pecado e da morte foi substituída pela lei do espírito e da vida. Aqueles que morrem na esperança, ainda que morto, viverão. Então não tem morte para crente. Não existe luta para sempre para crente. Tudo passa. Tudo é uma passagem. Então receba essa palavra de quem já passou. Olha aqui, ó. Paulo diz, trago no corpo as marcas, eu também, ó, trago no corpo as marcas da morte aqui, ó, do vale da sombra da morte. Mas Deus me tirou, eu estive entubado, né? Minha família chorosa, muitos me dando já por morto já, mas Deus me trouxe aqui, tá vendo? E se você que teve um que não chegou até aqui, são os processos de Deus.
Deus tem propósito comigo. Por que matou o filho dele? Propósito. Para que através dele você tivesse vida. Tudo Deus tem um plano. O mais importante é entregar-se a Jesus, esperar nele, com paciência, confiar, porque aquele que prometeu é fiel. Deus abençoe. Aí está, meus irmãos, esta palavra de estímulo, esta palavra de fé, esta palavra de motivação, para que você que tem algum dos seus parentes, amigos em convalescência, ou no vale dos sofrimentos, hospitalizado, receba esta palavra de estímulo, um testemunho real de alguém que passou por este vale e Deus estendeu as mãos e levantou. Então isso pode acontecer com todos aqueles que dependem de Deus, são motivados a servir a Deus, amam servir a Deus. E a Bíblia diz que o Senhor não desampara aqueles que nele confiam. Então fica firme, consolide a sua fé, a sua esperança, principalmente nesses dias que temos consciência absoluta que Jesus está voltando dentro em breve, né? A brevidade da vinda de Cristo a cada dia se acentua mais pela evidência de tantos sinais que acontecem em todo o planeta. Estamos vivenciando tempo de recessões econômicas, já muitos lugares a falta, a escassez de gêneros alimentícios, Em outros lugares a escassez de água, E são sinais, Os homens estão perplexos diante de tantas coisas que estão caindo sobre o nosso planeta. E as pessoas ficam num beco sem saída. Não encontram saída, não encontram resposta na ciência, não encontram resposta na política, na economia, nas religiões, por mais tradicionais que sejam. Então, toda resposta que uma pessoa precisa a respeito das coisas que estão acontecendo e outras que ainda acontecerão, estão na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem elementos suficientes, comprovativos de que estamos vivendo no limiar desta penúltima dispensação de Deus com a humanidade, chamada sexta dispensação, ou dispensação da graça. Alguém perguntou, está próxima a vinda de Jesus? Claro que está muito próximo. Nunca tivemos tão próximo como estamos nesses dias. A Bíblia diz que chegaria dias que os homens desmaiariam de terror na expectação das coisas que sobreviriam ao mundo, porquanto as potências dos céus seriam abaladas. Se você examinar com cuidado os 51 versículos de Mateus capítulo 24, você depara com 40 elementos da profecia. Então ali tem substancialmente 40 elementos que evocam as profecias dos finais dos tempos. Então estejamos atentos, estejamos mais e mais afeiçoados com o Espírito Santo, sensibilizado com a palavra, porque a qualquer momento dar-se-á o arrebatamento da igreja. Então essa é a nossa maior esperança, afinal de contas, nós estamos aqui para dois propósitos: esperar Jesus, servir a Jesus e esperar a sua vida. Servir e esperar. Esses são os propósitos fundamentais que consolidam a nossa fé, que consolida a nossa esperança, que consolida todos os pormenores da nossa existência dentro do cristianismo.
que é servir a Deus e esperar Jesus Cristo voltar. São Paulo diz que nós não somos como os demais homens que não têm esperança. Então a esperança, ela fundamenta-se na plataforma da fé. Então a fé é o exercício, exercita-nos a esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Então, estamos aguardando a qualquer momento esse extraordinário acontecimento. Aquilo que Paulo fala aos crentes de Tessalônica, na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 13 ao 18. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Que eles morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E ele finda a palavra escatológica dizendo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então é momento de nós procurarmos edificar a fé das pessoas, consolando, estimulando as mesmas a prosseguir. Não devemos jamais olvidar e nem duvidar das riquezas gloriosas das profecias, principalmente essas relacionadas com o tempo do fim. Devemos estarmos prontos, sensíveis, aptos para este grande e maravilhoso dia. O Evangelho resume-se, a síntese maior do Evangelho está pautado nesta promessa, a promessa da vinda de Jesus. João 14, não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vos preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, não temos como duvidar desses preceitos eternos, gloriosos, né? Que estão ressaltados dentro da palavra do Senhor, como um enfoque de despertamento para todos nós a respeito deste tempo. Estamos no 6º dia, na 6ª dispensação. Deus criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Então estamos vivendo essa plenitude desses dias finais, né? Jesus a qualquer momento arrebatará a igreja, que será um fato dramático, e eu vou lhe dizer, nós não temos palavras para enfatizar, detalhar, minuciar o que será do planeta Terra, com seus quase 8 bilhões de pessoas, quando isso acontecer. Não temos palavras, não temos, por mais que venha Sofonias, né, o profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele dá um diagnóstico dos dias, né, que acontecerão, né, as coisas terríveis, extravagantes, após o rapto da igreja, como escuridão, como dores, como angústia, como ânsia, como fala de trevas e de densas trevas, quer dizer, trevas mais escuras, mais terríveis. A Bíblia diz que os homens andarão às apalpas delas porque lhe falta a luz do sol, porque pecaram contra o Senhor. É dia trevoso, são dias terríveis, que por mais que venhamos expressar com palavras, não conseguiremos, né, enfatizar com clarividência mais necessária e precisa o que será este grande. Portanto, a você que está em nossa live e está afastado da igreja, o meu conselho é que você volte. Volte hoje, não espere para amanhã não. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, hoje, não endureçais o vosso coração. Salvação tem urgência, é agora, né?
É agora, é no dia em que ouvirdes esta voz. A você que está um pouquinho fraco na fé, não desanime. Não desanime. Continue, porque a qualquer momento Deus vai lhe surpreender com a eficácia da sua graça, com a eficácia de alegria, e tudo vai brotar novamente. Deus não desiste de você. Não desiste de você. Glória a Deus, né? Então continue batendo na porta, servindo ao Senhor, a despeito de circunstâncias, problemas, adversidades, crise econômica, distúrbios comportamentais relacionados com sentimentos, mas não desista da sua fé. Persiga a fé a cada dia servindo ao Senhor. Eu costumo dizer que é melhor um fraco na igreja do que um forte no mundo. Então, permaneça. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, para que a glória seja de Deus e não do homem. Não existe déspotas no Evangelho. Todos nós somos de carne e de osso. E estamos habitando em um corpo provisório, né? Paulo disse, enquanto eu estiver neste corpo, eu estou ausente do Senhor, mas eu espero a redenção deste corpo para habitar com o Senhor, porque isto é muito melhor. Esse é o corpo da humilhação. Nós estamos aqui nessa casa terrestre. Daqui a pouco a gente vai se despedir dela. E vamos receber um corpo, segundo o que Paulo mostra aos crentes em Coríntio, ele chama corpo espiritual, corpo incorruptível. O corpo que não estará mais sujeito às leis da física. Um corpo que não ocupa tempo e nem espaço. Então, é um corpo indestrutível, eterno, né? Então, são os balizares da nossa fé, são os balizares da nossa esperança. É isso que nos convence, estes atos gravitacionais do Espírito Santo em nossa mente, em nosso coração, nos facultando essas coisas gloriosas e preciosas, que são as riquezas da palavra de Deus, que estão à disposição de todos aqueles que amam a Jesus Cristo, independente do momento que você esteja passando. Ame ao Senhor, independente daquilo. Não tem nada a ver câncer, doença. O pastor Nery falou agora, nada a ver com a salvação. Problema de desemprego, tuberculose, doença, todo tipo, paralisia, cegueira, né, cadeira de roda, tem nada a ver com a nossa salvação. Isso são coisas atinentes ao corpo do pecado. A salvação é um cristal, deve ser sempre preservada, guardada, né, com zelo, né, alimentando a esperança da salvação dia após dia. Este corpo, todos nós, o crente morre igual ao outro que, não, fulano não morre, crente não morre, crente passa para o Senhor. Não é verdade, isso não é verdade. Passar para o Senhor, você passa no dia que aceita Jesus, aí já passou para o Senhor. Crente morre, a Bíblia diz, Moisés, meu servo é morto. Porém, nós não somos como os demais homens que não têm esperança. Ao toque da trombeta, o corpo ressurge das sepulturas, dos recônditos dos mares, né? Corpo de glória. Então, isso é uma coisa extraordinária. A ressurreição é um fenômeno, né? Fenômeno extraordinário que só Deus tem o poder para fazer isso. Amém. Como é aquelas pessoas que morreram há milênios, 100 anos, 200 anos, 300 anos, crentes que morreram em naufrágios. Morreram em naufrágios. Aonde é que eles estão? Onde é que eles estão? Morreram em naufrágios. Foram comidos por tubarões. Aonde é que eles estão? Aí é que está. O corpo fica lá inerte, é triturado pelos tubarões famintos. Porém, o espírito do crente está no paraíso, em estado de consciência, aguardando a ressurreição do corpo. Isso vai ser lindo, maravilhoso. E no momento que houver o arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem. Então eles serão primeiros a ouvir
o estrogir glorioso da trombeta, a convocação, como aquela palavra que o Senhor falou na ilha, João, subir cá e mostrar-te-ei a nova Jerusalém. Então é uma coisa linda, né? E os crentes salvos, mesmo aqueles que estão nos recônditos dos mares, eles, obviamente, receberão espiritualmente um diapasão espiritual nos seus ouvidos. Estou falando no âmbito do espírito, para distinguir o som da trombeta. Vai ser muito lindo isso aí. E ressurge dos mares em corpo glorificado para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Então isso é muito maravilhoso. Olha, irmãos, não existe, nós somos muito pobres em palavras para descrever esta magnitude. Eu sirvo ao Senhor há 53 anos, mas olha, eu vou te contar, eu estou cobrindo assim as letras, assim, aquele menino que está no Mobral cobrindo as letras, assim sou eu, um pobre homem que tenho dificuldade de interpretar os textos bíblicos. E tem hora que, oh meu Deus, me ajuda, abre minha mente, me dá uma luz aqui. Por quê? Se a Bíblia fosse uma palavra, uma escritura redigida por homens simples, inteligentes, porém simples, sem a inspiração de Deus, seria um livro de decoreba, né? Você decoraria. Mas a Bíblia é um livro de revelação. A Bíblia, nenhuma escritura é de particular interpretação. Mas os homens santos a escreveram, olha lá, aí vem a hora, inspirados pelo Espírito Santo. Então é o livro de Deus. É o livro de Deus. Então ele revela esses segredos. Não é para a glória de quem está revelando. Não. É para a glória do seu nome. Para que essa revelação venha produzir no ouvinte edificação espiritual, renovo da esperança, gozo na alma. Muitas vezes uma palavra dessa que eu estou trazendo, que o pastor Nério trouxe, né, ordenando com o testemunho que ele dera, né, pode lhe trazer um escape, pode lhe trazer um livramento, pode lhe trazer um estímulo novo, né? Quem sabe? E você pode, a partir desta noite, com esta palavra, receber um novo alento. Porque o nosso propósito é que você não desanime de servir a Deus. Não desanime. Olha, não desanime. O mundo não tem nada de bom para te dar. A prateleira do diabo, a venda que ele tem na prateleira dele, no supermercado dele, chama-se ilusões. Ele é o grande distribuidor, ele nem vende, ele dá de graça para quem quiser. Ele distribui ilusões, quimeras, coisas efêmeras, passageiras, né? E coloca isso embrionariamente na mente das pessoas, para que as pessoas sejam tomadas por isso, né? E vivam uma utopia da vida, não vivam a realidade. Não vivam a realidade. O crente em Jesus, por mais simples e até fraquinho que seja, mas eles estão vivendo uma realidade. O crente em Jesus é a única pessoa. Aí não estou sendo ortodoxo demais, não. Mas o crente em Jesus é a única pessoa que pode responder essas três perguntas. De onde vim, ele sabe. Aonde estou e para onde eu vou. O crente em Jesus, por mais simples, eles sabem com muita categoria e precisão responder essas três perguntas. Ele sabe que ele veio do mundo trevoso, ele sabe onde está, fundamentado na palavra, e ele sabe para onde ele está indo. Para a Nova Jerusalém, a nossa pátria não é aqui. Aqui é um tempo probatório, né? Enquanto o nosso corpo... O que é a vida? A vida é 70 e 80 anos. Eu já estou no... Tá canseiro, não falo já. Eu já estou na vantagem, né? Tá na vantagem. Eu já estou na vantagem. Né? Porque eu tenho 72. Já está na vantagem. Já estou na vantagem. Eu estou 2 anos de vantagem. Não, vai estar muito. A vida do homem é 70 anos pela Bíblia. Aí a Bíblia diz, muitos pela sua robustez, que é a sua saúde, né? Pode chegar a 80.
E o que passar disso é canseira e é enfado. Então a vida é terrenal, a vida é um conto ligeiro, a vida é como a lançadeira de um tecelão, a vida é como a sombra que declina, a vida é como navios veleiros, a vida é como o correio, a vida é como o vapor, a vida é como a flor da erva, de repente passa. A cada dia que nós vivemos, nós estamos nos distanciando do berço e nos aproximando do túmulo. O que é que vai fazer? O que é que vai fazer? É isso aí. Então, para isso, o Filho de Deus provou a própria morte. Deus não poupou nem o seu Filho da morte. Provou a morte para que, através da sua morte, nós tivéssemos vida. Olha que paradoxo, né? Através da sua morte, nós provássemos agora o penhor da vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Rasgando ele a cédula, que era a nossa inimiga, cravando na cruz e despojando Satanás, arrancando-lhes as roupas, despindo-o perante o mundo e triunfando em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, nós temos um Deus maravilhoso, que isso não é uma utopia, isso é uma realidade. Ele foi o único Senhor na história, o único que antes de morrer, ele disse assim, essa palavra me encanta: eu tenho o poder de dar a minha vida. Mas não ficou só nisso, não. E tenho o poder de tornar a tomá-la. Ninguém na história da humanidade disse isso. Como é que eu posso deixar de servir a esse Deus? Pode ler os maiores compêndios dos filósofos gregos, né? Dos epicureus estoicos da Grécia, qualquer um leia. Você não encontra um déspota desse enfatizando uma frase tão extraordinária como esta. Pode ver. Jesus, eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Isso é verdade. Ao terceiro dia, engraçado que nenhum daqueles discípulos acreditava nisso. Isso é que dói na nossa alma, né? Nenhum daqueles discípulos que conviviam com Jesus, e a prova disso é que Maria foi ungir ele. Foi ungir com perfume. Certamente ela pensava que seu intestino delgado e grosso. Ela não tinha lido o Salmo. O Salmo disse que o corpo dele não provaria a corrupção. Ela não tinha familiaridade com o salmista. O corpo do Senhor não provaria a corrupção. Não. O intestino delgado e grosso não estouraria, não haveria a exalação de mau cheiro, não se decomporia. Aí ela pegou o que está disse, pegou o perfume, foi lá para ungir. Não está mais aqui não. Interessante que Deus mandou 2 anjos. Eu acho uma extravagância isso também. Por que mandar 2 anjos para tirar uma pedra? Eu acho que até eu, né, retirava aquilo. Aí ele, mas só um anjo só entra numa batalha e mata 185 mil soldados. Aí Deus manda 2 anjos para tirar uma pedra. Ora, Deus está certo, porque naquele tempo Deus invoca o livro de Levítico, né? O testemunho de 2 é verdadeiro, né? O testemunho de 2 é verdadeiro. Ele tem representações do Velho e do Novo Testamento, naqueles 2 anjos. Eles vão, retirar a pedra e Jesus sai da sepultura, né? Se despe daqueles aventais e o lenço ele coloca no lugar à parte, de João capítulo 20, verso 7, e dobra o lenço e coloca ali, que Jesus conhecia, né, aqueles rituais dos reis, né? Quando o banquete era colocado, colocava um lenço dobrado do lado esquerdo do rei. E mesmo se o rei saísse, se levantasse da mesa, tivesse feito a refeição, mas o escravo, o servo, né, viesse limpar a mesa, ele não podia limpar se o lenço continuasse dobrado. Mas o rei não está presente, já fez a refeição, mas você não pode mexer em nada. O lenço está dobrado. Então, o lenço dobrado era uma palavra do rei que estava dizendo para seu subalterno. O rei foi ali, mas volta já já, você não mexe em nada, não. Então, Jesus dobrou o lenço com um propósito fidedigno, dizendo para todos nós: eu fui ali,
na casa do Pai, mas daqui a pouco eu volto e levarei vocês Glória. para que aonde eu estiver, estejais vós também. Espero que vocês tenham se alegrado com esta palavra, se edificado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado a Manicure Socorro. Socorro está aqui, a minha esposa, Roberta. Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Um beijo para vocês. E muito obrigado a todos os irmãos que ficam sempre conosco, demonstrando, são 234 pessoas. Teve uma pessoa, repita por favor. Teve uma pessoa, a minha esposa está pediu o falando. nome de um livro que indicasse. Teve uma pessoa que queria indicasse um livro de quê? Não, indicasse o nome de um bom livro. Sim, vou indicar. Não, aí eu indiquei, Decepcionado com Deus, diga. Sim, a minha esposa indicou um livro que as pessoas perguntou aí. Qual é um bom livro para indicar? Aí a minha esposa indicou. O nome do livro é Decepcionado com Deus. Philip Ansem. Aí alguém pensou que eu estava decepcionada com Deus. Não, é o título do livro. Alguém pensou que a minha esposa estava decepcionada com Deus. Não. E o livro trata, em números, das murmurações de Israel. O livro trata justamente das murmurações de Israel. Pastor Alex Wigner, você está aí? Um abraço, pastor Alex. Rio de Janeiro, meu grande amigo. Deus abençoe José Mauro. Muito obrigado, irmão José Mauro. Esteve aqui em casa, né? Comprou nossos livros. Deus abençoe José Mauro. Judice Lima. Judice Lima, né? Deus abençoe. Nosso da Bahia. Da Bahia, né, filha? Glória a Deus, que bom. Pastor Nery, quer se despedir do povo? Vamos passar para o pastor Nery, ele vai se despedir de vocês, porque ele contribuiu muito com esta palavra, não só a palavra bíblica, mas o testemunho também, que condensa, né, harmonizam, né, a nossa edificação. Então, vou passar agora para o pastor Nery, ele vai se despedir de vocês e eu também, daqui a pouco, me despeço. Fiquem todos aqui que eu ainda vou fazer uma oração por vocês. Não deixe a nossa live, que ainda teremos uma palavra de oração. E eu tenho certeza que todos nós precisamos de oração. Pastor Nery. Uma alegria poder ter estado aqui nesse tempo precioso de compartilhar, de comunhão e de edificação. E quando eu falo em edificação, eu não estou falando necessariamente em boas palavras ou em palavras ungidas, mas eu estou falando na edificação enquanto vida, porque essa palavra é vida. Não adianta ficar somente reverberando nos ouvidos, essa palavra tem que entrar, cair no coração e gerar uma vida. Vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então a edificação é a casa de Deus. Nós somos edifício de Deus, nós somos construção de Deus. Então vamos nos irmanar mais, vamos nos preparar para a vinda gloriosa do Senhor, como aquelas virgens, né? As virgens sábias e não as nécias, que estavam com as suas lamparinas sem o azeite devido. À meia-noite viu-se um grito, eis o noivo! Mas aí elas adormeceram, o noivo atrasou, elas adormeceram, e quando o noivo chegou, elas estavam despreparadas. É tempo de nos preparar. É tempo de ver como estão as nossas vestiduras, para estarmos com as vestes nupciais adequadas. Quando o noivo chegar, possamos estar todos bem equipados, todos bem preparados e sem nenhuma dificuldade de estarmos sendo arrebatados pelo Senhor. Uma boa noite, que Deus console seu coração, que Deus conforte a sua alma e que você tenha uma noite de um sono reparador maravilhoso. Que amanhã, ao nascer de um novo dia, as misericórdias do Senhor sejam renovadas na sua vida e que você não deixe nunca, nunca de resplandecer o brilho do Evangelho, o brilho de Jesus na sua vida. Uma boa noite para todos, para todas e Deus nos abençoe. Ouvimos a palavra do pastor Nery, suas despedidas. Agora, obrigado, pastor Nery, pela participação da nossa live. Obrigado, minha esposa. Obrigado, Roberta. Obrigado a toda a nossa família em estarmos juntos. E agora, nada melhor do que orarmos a Deus, pedindo a Deus a sua bênção. Você que tem um pedido de oração, já pode colocar aí. Vamos orar pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa.
Pastor, vamos orar pelo seu ministério, pela igreja que você pastoreia, por todos aqueles que estão em evidência. Vamos orar também por aqueles que estão com a sua família doente, por aqueles que estão com pessoas no hospital. Vamos orar, intercedermos agora. É hora de nós darmos as mãos, unirmos a nossa fé e buscarmos a presença de Deus, porque a Bíblia diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão passando pelo vale. Tem uma pessoa que quer voltar para Jesus. Tem uma pessoa que quer voltar para Jesus. Deus te abençoe grandissimamente. Eu vou orar por você. Pessoas estão voltando para Jesus em nossa live. Pessoas estão recebendo o renovo de Deus, renovo da esperança. Isso tudo nos alegra, nos consola e também fortalece a nossa própria fé. Vamos orar pela família. Tem muita gente aqui pedindo oração. Orar, pessoas que estão enfermas, por pessoas que precisam de uma porta de emprego, para que Deus abra uma porta de emprego para sustento da família. Nós vamos orar por toda a carência sentimental, espiritual, econômica, matrimonial, por todos os problemas, circunstâncias, adversidade que você esteja passando. Conte com as minhas orações. Seu irmão está aqui para juntos intercedermos a Deus, orarmos ao Senhor e para que o Senhor venha com as suas mãos de bondade, de misericórdia e possa trazer o socorro necessário para aqueles que esperam, para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles cuja esperança está no Senhor. E se una comigo agora, se você puder colocar agora a mão no seu coração, você que está enfermo, coloque a mão no seu coração numa atitude de fé. E nós vamos impetrar a bênção do Senhor agora. Vamos impetrar a bênção do Senhor por várias áreas da sua vida. Você que perdeu alguma coisa nos seus negócios, você que está com problema econômico nos seus negócios, você que está com um documento travado, que não consegue destravar, com problema na justiça, nós vamos orar a Deus para Deus destravar essas portas que estão fechadas, para Deus abençoar e trazer o recurso necessário. Você que está numa mesa de cirurgia agora, vamos orar para Deus colocar suas mãos, aleluia, e petra a bênção de Deus na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua profissão, em todas as áreas da sua vida. Você pode receber agora a bênção de Deus e eu creio nisso. Então, se você crê, coloque a mão no seu coração e eu vou ministrar daqui de João Pessoa, da minha residência, a bênção de Deus para a família. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ministramos a bênção do nome de Jesus Cristo, este nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus te cura, o nome de Jesus Cristo te liberta, o nome de Jesus Cristo te abre portas que estão fechadas. Receba no nome de Jesus a cura, o milagre. Você que está no leito de enfermidade, no leito de dor, você que está passando por um processo cirúrgico, receba no nome de Jesus Cristo a bênção da saúde e que Deus esteja com as mãos aí, que não seja a mão do médico, mas as mãos de Jesus Cristo estejam aí na tua casa para te dar vitória, para trazer saúde a essa pessoa que está agora e que você está ajoelhado aí à beira da cama, orando pelo seu ente querido. Eu também uno a minha oração daqui, de João Pessoa, estado da Paraíba, porque para Deus não há distância e nem barreira. Estamos intercedendo agora pela família de Deus, intercedendo agora pela igreja do Senhor, intercedendo agora pelos pastores, nossos colegas que pastoreiam o rebanho, intercedendo pelos evangelistas, diáconos, presbíteros, auxiliares, intercedendo pelas irmãs do círculo de oração, intercedemos pela juventude da tua igreja nacional, intercedemos pelas crianças. Pai de amor, abençoa o nosso
país, Oh, Deus. abençoa o presidente da Oh, Deus. República, Sim, meu Pai. o Congresso Nacional, Sim, Deus. todas as autoridades constituídas da Em nossa nome de pátria Jesus. brasileira. Não permita que o Não, nosso Pai. país Sim, Deus. venha cair na contradição, Em nome de Jesus. venha perder o leme, a direção. Glória a Deus. Toma nas tuas mãos a nossa pátria, Glória ao porque teu está nome. escrito na tua palavra: feliz é a nação Verdade. cujo Deus é o Senhor. Oh, Pai de glória. amor e bondade, nós impetramos a bênção de Deus Oh, sobre todos aqueles que nome de precisam da Jesus. tua bênção e de um milagre nesta noite. Milagre. Em nome de Nome de Jesus, Jesus. nós oramos. Amém. Amém. E amém. Deus te abençoe, te guarde, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco desde agora e para todo sempre. Amém, Amém. e amém. Deus abençoe.